Bom dia, meninos, né? Hoje, nesse sábado letivo que nós vamos ter, nós hoje iremos trabalhar o materialzinho que vocês têm, que é um material estruturado, né? De português. Primeiro, nós iremos conversar sobre a atividade do material do caderno de atividades, né? Da língua portuguesa, volume 1. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós iremos fazer nessa atividade? Bem, nessa atividade, né, que vocês irão fazer, ela vai tratar, né, de coisas, de tarefas que vocês já até estudaram, né, no livro de vocês ou até nas nossas aulas na plataforma. Na atividade 3 que vocês vão realizar, é para me copiar? Não. O material estruturado é justamente para você executar essas atividades no livro de vocês, no próprio livro, sem precisar copiar, né? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ler esse texto aqui. Esse texto aqui, ele parece com o quê, né? É um texto que vem, né, separado por quadrinhos, né? Cada quadrinho tem uma fala dos personagens aqui. Quem são esses personagens, né? Vocês sabem que nesses textos aqui, os personagens, eles não usam a linguagem, né, falada. Os pensamentos dele e as falas dos personagens, né, nesse gênero textual, eles estão simbolizados através de balões ou então de quadrinhos, né? Onde ficam os pensamentos, né? Que esses personagens estão conversando entre si. Eles não usam a fala, né? A fala para se comunicar. Então, os pensamentos dele, as conversas que eles usam entre si, entre os personagens, eles são descritos através de balãozinhos ou então através de quadrinhos que refletem os seus pensamentos, né? Por exemplo, é como a gente estivesse pensando em uma coisa, né? Às vezes, geralmente a gente pensa em uma coisa e fica no nosso pensamento, como tivesse um balãozinho na nossa cabeça e aqueles pensamentos, aquela linguagem dos nossos pensamentos fossem refletidos nesses balãozinhos ou então nesses quadrinhos, né? Bem, aí você vai ler essa leitura, né? Você vai dizer que tipo de leitura é essa, né? Se é um convite, se é um dicionário ou se é uma tirinha, né? Convite vocês já viram, né? O que é o convite. Atividade vocês já fizeram uma atividade que precisava pesquisar no dicionário, né? O dicionário geralmente a gente usa para pesquisar palavras desconhecidas, né? As palavras desconhecidas. E será que é uma tirinha? Aí vem perguntando. Cada leitura, cada coisa que a gente lê, cada leitura que a gente lê, ela tem um objetivo. Mas o que é um objetivo? É saber o que eu quero alcançar com aquela coisa. Por exemplo, o que o texto quer? Qual é o objetivo do texto? Será que o texto ele está ensinando alguma coisa? Será que o objetivo do texto é que ninguém não leia? Né? Será que o objetivo do texto é para as pessoas se divertir, ou é para estar contando uma história, ou é para elas se divertirem, ou para dar um conceito de uma coisa, né? Aí ele está perguntando, quem foi que... Aí a terceira, para vocês terem uma ideia, se vocês lerem a terceira, vocês vão responder o outro item que tem aí, ó. Só vocês lerem. Essa tirinha foi criada por, né? Quem foi que criou essa tirinha, né? Então, vocês têm que ler com bastante atenção. Ler o que está dentro e o rodapé, né? Nunca esquecer do rodapé, quando vem todo o texto tem um rodapézinho embaixo, né? São também informações importantes que a gente não deve se esquecer. Só ler o texto não basta. Às vezes a gente desconsidera alguma informação que vem no rodapé. O que é um rodapé? O que está escrito abaixo do texto, né? Alguma referência, algum tópico, né? E na 4, compreensão. O que é que ele está falando? Compreensão, ele está fazendo uma perguntinha. O que é que você vai... nessa tirinha aparece 2 personagens, né? Que é o hangar, né? Um é um hangar, ele fala só de um. Quem é o outro? Né? Ele fala do hangar, são 2 personagens essa história.
muito importante que uma história, ela não é só feita com muitos personagens. Tira o que é um personagem. O personagem é aquele indivíduo, aquela pessoa que faz a história acontecer, né? Tem ações que contribuem para o acontecimento da história, dos fatos, né? Então aqui fala do personagem Angar, mas falta outro, você vai dizer quem é o outro, né? Na tirinha, a questão 5, na tirinha, o Hamlet, Hamlet, quem é o Hamlet? É feito de amor. Isso ocorre porque Hamlet utiliza o quê? Qual é a palavra que ele utiliza lá? Pronto, aí na 6, o que significa amor para você? O que é o amor? Amor é aquele, o sentimento que o homem tem para com a mulher, do namorado para a namorada, que o amor tem vários sentidos, o amor tem vários significados. Mas qual é esse amor que o texto está falando? É amor de namorado para namorada, de homem para mulher? Qual é o amor que ele está se referindo, né? Tia, mas só existe um amor. Será mesmo? O amor, ele é uma palavra muito abrangente. Ele se abrange. Olha, o amor abrange o amor de filho para com pai, de pai para com filho, o amor de irmão para irmão. Viu como o amor é uma palavra simplificada, que ela simplifica para várias formas, né? Pronto. Muito bem. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos botar lá na atividade 7, ó. Ó, vem aqui, ó. Brincando com as palavras. Aí no quadro aparecem várias palavras, né? Aí você vai circular o substantivo, né? Aí ele está perguntando aqui o que é o substantivo, né? Substantivo são o quê? Substantivo? Ele está perguntando, o que representa pessoa? Substantivo pode ser, o substantivo pode ser o substantivo próprio, pode ser um substantivo comum, né? Pode ser um substantivo que fale de sentimentos, né? Pode ser um substantivo que fale de objetos, né? Então aqui você vai colocar que represente pessoas. Você vai colocar um substantivo, por exemplo, José. Não vou dizer José. José representa pessoas. Aí você coloca. Você vai circular lá em cima a palavra, né? Que representa. Ó, diz assim, escreva o substantivo que você circulou. Lá em cima na seta. Você vai circular só o substantivo que são pessoas. Por exemplo, se eu disser gato é pessoa? Não, gato é um animal. Né? Então você vai circular o que for pessoas. Muito bem. Aí o outro, animais. Se eu disser rato, animal, claro. Mas você vai circular o que é animal que está aí dentro. Que represente lugares, tem aí dentro. Lugares são os nomes dos lugares. Que represente sentimento, amor, é sentimento? Claro, o texto falou de amor. Alegria, sentimento. Que representam coisas, né? Que representa muitas coisas da mesma espécie, né? Muitas coisas da mesma espécie. Pois bem, vocês vão fazer essa atividade, né? Vocês vão fazer essa atividade no livro de vocês. A tia explicou como fazer a atividade. Continuando a nossa explicação, nós vamos agora para a matemática, né? Matemática é o caderno da atividade do material estruturado, esse aqui, ó. Nós estamos falando desse. Nós falamos primeiro de português, que foi esse daqui, ó, né? Português. Agora nós vamos falar de matemática, que é esse aqui, matemática, né? Pois bem, nessa atividade aqui que nós vamos trabalhar, que é a atividade atividade 2, né? Na atividade 2, o que vocês vão fazer? Nessa atividade 2, vocês irão trabalhar, né? Vocês irão trabalhar o espaço e a forma. Lembra que nas nossas videoaulas, nós
estudamos sobre trajetos, sobre movimentação de pessoas, objetos, coisas, né? Que isso dá para ser trabalhado tanto em mapas, né? Como percurso, como direção, né? Direção que é? Direção de carro? Não, a direção que eu falo é o posicionamento das coisas, pessoas, objetos, onde eles estão. Então, nessa atividade aqui, você vai observar o mapa, né? E vai responder as questões aqui, né? Tadeu, ele precisa ir ao Hospital da Santa Casa. Por onde Tadeu precisa passar? Qual é a rua que está localizado o hospital, né? Aí você vai passar por essas ruas. É como a gente vai para o hospital, nós estamos na nossa casa. Aí tem um mapa onde está a minha casa, localizado a minha casa, até eu chegar ao hospital da minha cidade. Então eu vou passar por vários trajetos, o que é trajeto? São trajetórias, movimentação parecido com trajetos, né? Ele vai dizer onde eu vou ter que passar, se eu tenho que virar à esquerda, se eu tenho que virar à direita, se eu tenho que ir em linha reta, se eu tenho que virar, entendeu? Então vocês vão dizer por onde ele vai passar, Tadeu. Na 2, vocês vão observar essas imagens e vão dizer o que é que vocês veem de frente, o que é que vocês veem de cima, de baixo e de lado. Muito importante observar. Também temos que observar com cuidado, porque às vezes as pessoas não observam as coisas com bastante cuidado. Às vezes as pessoas dizem assim, ela vê uma coisa e diz outra. Por quê? Porque não observou direito, não teve atenção para olhar as coisas direito para poder repassar a informação. Então, o observar também é importante, porque se eu observo algo com nitidez, com cuidado, né? Eu vou saber o que eu estou vendo, né? Nosso olhar não nos engana. Às vezes as pessoas dizem, o olhar engana. Não, o olhar não engana. Se nós vemos as coisas com nitidez, né, e com clareza, nós vamos saber muito bem o que falamos. Entendeu? Então é isso que você vai fazer nessa tarefa. Observar, olhando, né? Mas não é olhar de qualquer jeito, é olhar com atenção. Para você dizer o que é que você vê, está vendo. E na terceira questão, o que é que você vai ver? Ih, tia, mas a gente não está na sala de aula. Mas nós já estávamos na sala de aula antes de tudo isso acontecer, né? Então, deu para você observar como é a nossa sala de aula, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a vista de cima, né? Da sua sala de aula, a vista de cima da sala de aula. Como é que ela fica no dia de avaliação, quando você observa ela de cima? Como é que ela fica, né? Como é que as cadeiras ficam organizadas? O birô da professora, né? Como é que a turma concentrada para a prova? Então, você vai fazer o desenho, mas não o desenho do jeito que está, entendeu? Você vai ver o desenho, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai ler o desenho, vai fazer o desenho de cima, olhando de cima, como você estivesse de cima, olhando sua sala de aula de cima, se você estivesse em cima de um helicóptero e estivesse vendo sua sala de aula. Como é que ela está lá no dia de prova? Como é que as cadeiras estão organizadas? Como é que fica a professora? Como é que a turma está? Na hora da turma toda está conversando, a turma está de cabeça baixa fazendo sua prova, ou a turma está perguntando algo à professora. Então, vocês vão fazer isso, tudo isso, tá bom? Então, essa é a nossa explicação. Espero que vocês realizem a atividade no livro. Vocês não precisam copiar essas atividades, tanto de português como de matemática, tá bom? Para que seja realizado no livro de vocês.